Que é impossível. Não existe alegria quando estamos em comunhão no meio do povo de Deus, não é? No meio das dificuldades e das lutas. Este prólogo que vamos ler, estes primeiros 4 versículos aqui de 1 de João, fala-nos disso precisamente. Da alegria que decorre pelo facto de estarmos em comunhão com o Senhor. Não é? Essa alegria desaparece se também desaparecer a nossa permanência no meio do Senhor. Não é? Agora, permanecendo, sim, diz no capítulo 1, versículo 1 a 4, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Então, numa fase do ano em que muita gente está à procura de alegria, a procurar até momento de alegria temporária. Sei que há muitos hotéis já esgotados, com diferentes menus, alguns com programas de 200 euros por pessoa, outros com programas de 1000 euros, outros com programas só para 2 dias, não é? Hotéis esgotados. Sei que há alegria a ser produzida somente por aquilo que o homem pode fazer, não é? A Ilha da Madeira orgulha-se de ter o fogo de artifício, onde mais projéteis são lançados por minuto. Quer dizer, são 8 minutos de um show de milhares de projéteis a explodir no ar para poder dar pelo menos uma momentânea alegria. Mas essa alegria é temporária. Essa alegria não é mais do que a alegria que sentimos na carne. É uma alegria emocional. Aqui a palavra do Senhor nos traz é este sentido de que este gozo completo, a alegria plena, decorre da nossa comunhão com Deus Pai, não é? Conforme diz aqui. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Não poderá existir ninguém a viver uma grande alegria se não estiver realmente ligado com o Senhor. Por isso nós vamos ter uma passagem da ano passada nesta igreja, sim, em oração, em comunhão. Não quer dizer que tenha que ser forçosamente passada aqui, certamente muitos irmãos estarão a passar noutros locais, mas o coração estará certamente também ele rendido ao Senhor da Glória, não é? Também ele estarão a apresentar as suas vidas e as suas famílias ao Senhor. Portanto, não são as 12 passas, não é o subir na cadeira, não são práticas, não são práticas certamente de libertação com base na tradição ou até na superstição, que vai trazer mais alegria para o próximo ano. Não será com toda a certeza, não é? Aquilo que pode trazer mais alegria é realmente a presença de Jesus Cristo. Esse já nos foi dado. O Messias, aquele que veio trazer alegria a todo o mundo que o recebe, não é? A todo o povo, a toda a nação, a todo o coração que o recebe. Por isso aqui a palavra, este prólogo que nós lemos aqui no início de 1 de João, estes 4 versículos, são realmente esta chamada, esta alegria que decorre por a nossa permanência em Deus e desta comunhão que nós experimentamos na presença do Senhor. Então aí, diz aqui a palavra, nós somos abençoados precisamente com a bênção que decorre por o facto de estar em comunhão. Não é? Há uma alegria completa. Alegria completa. Muitos estarão a dizer no dia de amanhã, onde vais? Vou para a festa, vou para a festa. Chegarão certamente a casa a dizer, venho da festa, venho da festa. Não é? Esgotados, rebentados, mas já passou, foi somente uma emoção, não é? E a realidade volta no dia seguinte, e quem não tiver Cristo vai certamente desfalecer, não é? Eu sei que muitos estarão por ter má vida, porque infelizmente as notícias nos revelam isso. Não são só os nascimentos do primeiro bebê do ano. Há muitos que põem a ter má vida também, porque não estão preparados para viver mais um ano em lutas, em caminhos contrários, estão esgotados de lutar.
não é? Sozinhos, tantas vezes, não é? Por isso nós falarmos desta comunhão, esta comunhão que aqui a palavra do Senhor pretende que cada um de nós conheça, é garantirmos assim também o nosso ânimo, sempre, todos os dias da nossa vida, porque essa foi a promessa. Amém. O Senhor disse que estaria cada dia da nossa vida, não é? Não nos deixa, certamente. João capítulo 15, no versículo 11, Jesus diz-nos isso uma vez mais, não é? Ele fala deste gozo que deseja que cada um de nós tenha, desta porção, desta intenção que o Senhor Jesus revela por meio da sua palavra ao trazer aos seus discípulos precisamente a intenção de que, por meio da sua comunhão, estes discípulos provariam um gozo pleno, um gozo completo, não sei. É nesta fase do Evangelho, os discípulos estavam muito apreensivos, pois o Senhor tinha dito que se iria ausentar, não é? Eles estavam demasiado apreensivos, estavam inquietados até no seu próprio coração, estavam ansiosos, mas Jesus os tranquiliza, dizendo: tenho-vos dito estas coisas, diz no versículo 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Uma vez mais o Senhor aqui refere, para que o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. Não há alegria plena, absoluta, se nós não estivermos realmente em comunhão com o Senhor. Ele explica isto dos versículos antes. Ele começa a dizer no versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ou seja, a necessidade de permanecermos na comunhão, de permanecermos em Deus, como lemos neste prólogo em 1 de João. É sempre necessário permanecer na comunhão para provarmos este mesmo amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, e o meu amor e o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. João capítulo 1, 1 de João capítulo 1 diz que é necessário nós sermos autênticos na nossa fé. Não adianta dizer que amamos a Deus que não vemos se não amarmos a nosso irmão que vê. Nós temos que deixar de ser hipócritas connosco próprios. Não estou aqui a insultar ninguém. Estou a falar de nós próprios na nossa relação com o Senhor. Devemos ser mais autênticos naquilo que é a nossa relação com o Senhor. Perceber que há e existirá sempre dificuldades em todos, mas o Senhor sempre nos amou e amará até ao fim, diz a palavra do Senhor. Ele nos amará todos os dias. Não só quando nós somos mais simpáticos ou mais bonitos, ou estamos melhores em termos de condição financeira, ou então em termos de saúde. O Senhor nos ama do primeiro dia até ao último dia. Independentemente da circunstância que cada um de nós esteja a passar. E isso importa que cada um de nós tenha presente na sua vida, não é? Por isso, não esqueçamos este sentido. Acho que devia ser proibida a acusação. Acho que devia ser proibido acusar-nos uns aos outros. Eu acho que tenho dito e digo outra vez. Eu acho que cada vez que um irmão erra, devia-se chamar à frente, sentar o irmão, e cada irmão da comunhão devia lembrar esse mesmo irmão que errou quantas coisas maravilhosas ele já fez na obra do Senhor. Em vez de zancar pancada, Paulo em cima dele, devia ser: irmão, lembra-me do dia em que eu estava desanimado e tu me visitaste. Lembro das orações que já fizeste a meu favor, do quanto tens sido importante na comunhão na minha vida, o quanto testemunho tens tu dado. Acho que seria disso sim o amor derramado na vida dos irmãos, em lugar de zancar sempre que alguém falha, não é? Quantos aqui sabem conduzir ou têm carta de condução? Eu tenho, quase todos aqui têm carta de condução. Pois alguns há dezenas de anos, mas podem ter a certeza que de vez em quando cometem um erro. Ou em vez de uma primeira entra uma terceira, ou em vez de uma terceira entra uma quarta, em vez de uma quarta, às vezes em vez de uma primeira uma marcha atrás, quer dizer, há sempre um ou outro erro de condução, mesmo sendo experientes e a viver como vivem. Quer dizer, ninguém deixa de conduzir por isso, ninguém deixa de ser encartado por isso, ninguém deixa de caminhar por isso. Importa que saibamos realmente o que é compreender este amor e permanecer no amor do Senhor. Porque se tu permaneceres e eu permanecer,
então, querido irmão, tu vais ter que aprender a viver comigo também na presença do Senhor. Bem, não esqueçamos disso, que é extremamente importante. O meu gozo esteja em vós, diz a palavra do Senhor. E esta é a alegria que nós temos, é a certeza de que o Senhor está a cuidar de cada um de nós. João capítulo 17, versículo 13, diz-nos a palavra do Senhor no versículo 13: agora vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu vou para junto do Pai, diz o Senhor Jesus, para que eles tenham gozo completo em si mesmos, não é? Então esta importância de nós compreendermos que o Senhor já está naquele lugar a interceder por cada um de nós, não é? Ele é o intercessor de cada um de nós. Se há momentos de tristeza, de dificuldade, nós sabemos que grande advogado é o Senhor, grande intercessor é o Senhor para atender à nossa súplica. Por isso, não haverá certamente alegria no próximo ano se nós não estivermos realmente perto do Senhor, se nós não estivermos em comunhão com o Senhor. Não é? Capítulo 14, no versículo 20, o Senhor mostra que é importante que cada um de nós se mantenha nesta comunhão. No versículo 20 diz: naquele dia vós conhecereis, capítulo 14, conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então temos que estar nesta plena comunhão com a pessoa bendita de Cristo, não é? Porque Ele nos garante precisamente essa comunhão, Ele nos garante essa alegria se nós nos mantivermos nele, não é? Não devemos silenciar os nossos lábios tampouco na hora da dificuldade. Ele atende à súplica, não é? 11:42, capítulo 11, versículo 42. Jesus diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Jesus ora e ele refere que é importante que estes mesmos discípulos, aqueles mesmos que o seguem, creiam na pessoa bendita de Jesus. Não é? Então ele diz aqui: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente. Então é importante que nós não esqueçamos que o Senhor está a interceder por nós e Ele nos ouve, não é? Vou ler o versículo 41, perdão. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. E a humanidade ali pode presenciar um milagre tremendo, não é? O Senhor tem palavra de vida. Por isso, mesmo que algo esteja morto na nossa vida, algo já esteja perdido na nossa vida, que nós não esqueçamos que o Senhor tem palavra de vida, não é? Ele mesmo tem todo o poder no céu e na terra. A palavra do Senhor nos mostra que esta alegria que Ele tem para nós não é a alegria do mundo divertido. Muitos acham que sim, não é? Vê-nos, não é propriamente a alegria do mundo divertido. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós, antes, uma fé que deve ser experienciada, deve ser provada. Muitos estão a ser aprovados e antes de ser aprovados estão a ser provados na caminhada que estão a fazer. Portanto, isto não é uma vida radical, sob o ponto de vista do desporto. Não vai ser uma caminhada que vamos experimentar como se isto fosse um fascínio. Bem pelo contrário, não é? O Senhor nos diz que está connosco, sim. Sabemos que há irmãos que estão a viver provações precisamente porque fizeram a sua opção por Cristo, não é? Há a igreja perseguida, há ministérios nesta hora que estão a interceder precisamente a favor daqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. E o mundo para eles não está a ser divertido, não é? Bem pelo contrário, estão a provar uma dimensão diferente. Por isso, quando nós vemos para aí um evangelho muito de oba-oba, muita de uma alegria que não há consistência, eu coloco realmente questões como seria estes mesmos se estivessem num país em que a provação, a perseguição, não é? Se é autêntica. Nós devemos então lembrar isso também, não é? Quantas vezes nós temos as facilidades e condições
para até nos alegrarmos mais cultuando a Deus. Podemos reunir as vezes que quisermos, podemos invocar o nome que quisermos, podemos pôr louvor a tocar na nossa casa, podemos fazer o que queremos. Às vezes não somos capazes de sair daquele paradigma de sofrimento, daquela angústia, porque não invocamos o nome do Senhor, não é? Por isso, não esqueçamos disso, por meio disso também estamos a atingir outros, não é? É sempre importante atingir outros com a nossa atitude. O mundo fala muito de uma humanidade que vive procurando uma alegria puramente emocional. Busca antes a alegria naquilo que eu tenho referido nesta tarde, em viagens, em prazeres temporários. Eu acho o turismo uma bênção, atenção, não é? O turismo é uma bênção, não tem que ser só turismo religioso, nem só ir a Israel é um turismo que o Senhor abençoa. Todo o turismo é bênção, quer dizer, como é bom nós conhecermos toda a sua criação, conhecermos outras culturas, outros povos, conhecermos a sabedoria que às vezes se encontra até em culturas diferentes nesta terra, não é? Mas não é isso que traz alegria à nossa alma. Nós devemos separar as coisas, não é? Devemos ter isso muito bem estruturado, não é? Também não é a alegria que decorre das diversões, dos intentos. Há muito palhaço no circo a rir nesta hora, não é? Tenho a certeza, mas por o seu coração se calhar está a chorar, não é? Há muita gente a fazer até desta diversão uma carreira profissional. Há muitos comediantes, há muita gente a tirar gargalhadas de plateias, a procurar criar um momento de bem-estar, de diversão e de alegria, mas não provarão a alegria plena que decorre do Evangelho, que decorre da pessoa bendita de Jesus, não é? Isso é somente momentânea, algo que acaba certamente após o momento em que acabar também o tempo do espetáculo. A alegria que o Senhor nos fala é uma alegria espiritual, é uma alegria que decorre de uma perfeita relação com Deus, de uma relação sadia, saudável. Também não é de uma fé opiante, não é de uma religião tradicional, porque Jesus não é religião. Decorre de uma relação genuína com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Não é? Ele sim é que é a fonte de toda a alegria. Ele sim é a alegria que nós necessitamos, que nós desejamos. É a certeza de um encontro com o Criador, de uma reconciliação com o Criador. E isso só pode ser trazida pela pessoa bendita de Jesus. Isaías capítulo 1 fala dessa promessa que é revelada ao seu povo. Isaías capítulo 1, versículos 16 a 20, diz: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, planteai a causa das viúvas. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Então, se quiserdes e me ouvirdes, Jesus nada fez por esta humanidade contra a vontade da humanidade. Não há ninguém que tenha recebido um prodígio do Senhor, tenha recebido um milagre que não tenha querido receber. Não é? Queres ser curado? Perguntava Jesus. Não é? Se quiserdes, diz a palavra do Senhor, se quiserdes e me ouvirdes, são dois níveis que está aqui, que não basta só crer, também há quem queira e não ouça. Não se organiza nem se disponibiliza para estar em comunhão com o Senhor. Então a palavra do Senhor diz que se quiserdes, se nós quisermos e ouvirmos o Senhor, se atendermos aos seus mandamentos, não é? Porque isso é necessário, se aplicarmos isso na nossa vida, o Senhor diz, então comereis o melhor desta terra. O melhor está reservado para o seu povo. Agora, se caminhardes contrário à minha vontade, se isso não é para vocês importante, então nós esgotaremos
a nossa saúde e o tempo da nossa vida remando contra a maré. Nos feriremos a nós próprios, é como dar socos em ponta de faca. Nos feriremos a nós próprios, diz a palavra do Senhor. Mas se recordares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não é? Então esta profecia era destinada ao povo de Israel que estava a adulterar o culto. Não é? E veio a provar isto, veio a provar o exílio, veio a provar a força da espada, porque não atendeu à comunhão, portanto não buscou a palavra do Senhor, não quis ouvir a voz do Senhor, não quis ter comunhão com o Senhor. Então provaram tristeza em lugar de felicidade, em lugar de alegria, provaram tristeza, viram suas mulheres subjugadas, viram seus filhos subjugados, viram seus maridos lançados para as frentes do combate, viram as suas esposas, suas mulheres a serem absorvidas por uma cultura dominante, não é? E o povo viveu muita tristeza, muito pranto, não é? Viu a destruição, porque não atendeu à voz do Senhor. Por isso, nós que somos povo de Deus, nós que temos esse privilégio, não é? Devemos guardar a palavra do Senhor e esperar que Ele sempre, conforme Ele tem prometido, nos visite quando nós estamos em comunhão, quando nós o buscamos. E mesmo que a tribulação seja grande, mesmo que a angústia seja muita, o Senhor nos visita, porque temos esse recurso que é a oração. Não é? Esse recurso que vem por meio da fé, que o Senhor nos irá atender, que o Senhor tem atendido, e o Senhor irá atender. Essa é a nossa certeza, não é? Essa proposição que decorre da promessa do Senhor às nossas vidas. Em Neemias, a palavra do Senhor nos fala de um momento que havia somente de alegria por o facto de receber a própria palavra do Senhor. Em Neemias capítulo 8, quando estes dois livros são muito bons de se ler juntos, Esdras e Neemias, este restauro, o restauro das muralhas, o restauro que vem à nossa vida, o restauro do próprio templo, onde habita o Espírito Santo, que somos nós, decorre por meio desta palavra do Senhor. E este povo que vivia afastado, que não ouvia a palavra do Senhor, quando viu o templo reconstruído, quando o livro da lei se abre, o livro da lei de Deus, quando a palavra do Senhor se abre, este povo recebe a palavra e começa a ter manifestações emocionais estranhas. Não tinham provado isto. Quando a palavra começa a ser anunciada desde o púlpito, quando a palavra do Senhor chega a este mesmo povo, há povo que chora, há povo que pranteia, há povo que se alegra, há manifestações emocionais estranhas naquela hora. Estranhas. Mas era a alegria de receber a palavra do Senhor. Versículo 8, capítulo 8, versículo. Leram o livro na lei de Deus, claramente, dando explicações da maneira que entendessem o que lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, porque não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então este povo tinha alegria em estar em comunhão, em partilhar, em comer, em viver, em confraternizar, não é? Porque eles eles dizem que a palavra, tinham entendido as palavras que tinham ouvido, as palavras que lhes explicaram, a própria palavra do Senhor. Então nós não teremos alegria no ano de 2000 e qualquer coisa que está para chegar,
não é? Alguns dizem que não é de 19, outros dizem que é de... Eu não sei, para mim é 2019, porque conto o ano como um marco a vinda de Cristo, não é? Mas não querendo ferir outros que definem algo diferente, os meus irmãos judeus e outros que estão no outro tipo de calendário, eu refiro, seja qual for o ano, Amém. seja qual for o ano numérico que contemplem, que vivam, Amém. não poderão viver com alegria se não estiverem em comunhão com o Senhor. É por meio dessa comunhão, por meio da palavra do Senhor, do conhecimento da palavra do Senhor, que nós vamos ver vencidas as maiores dificuldades. Oh, aleluia, Senhor. É por meio disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos de conhecer a história para definir o futuro. Amém. Não há futuro sem passado. Amém, Senhor. Nós precisamos disto. Precisamos de conhecer aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor fez por nós, para compreender aquilo que nos espera. Amém. Por isso temos que também dedicar tempo à palavra do Senhor, não só ouvi-la, como também ao estudo bíblico, como também à oração. Todos estes níveis da comunhão nós devemos provar na nossa vida para que nos possamos santificar. Não é salvação, a salvação já recebemos em nome de Jesus. Nós precisamos nos purificar, precisamos nos santificar deste mundo imundo. Por isso, a palavra do Senhor é apta para nos limpar de todo o erro, de toda a imundícia, de tudo aquilo que é contrário à própria vontade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém. Vamos provar muito isso no próximo ano 2019. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força, diz lá em Neemias 8:10. E será sempre a nossa força, não esqueçamos. Filipenses, no capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Paulo fala a esta igreja que se reunia em Filipos. No sentido de ela se renovar, de ela perceber a importância de permanecer unida, de ela buscar do Senhor precisamente o progresso que decorre por meio desta fé em Cristo. Então diz-nos na palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1. Versículos 25 a 26. Diz: e convencido disto estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Para o vosso progresso e alegria da vossa fé. A fim de que se aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui refere a alegria que decorre por a nossa força ou a nossa resistência em Cristo, que está sempre ou quase sempre baseada na esperança sólida da promessa do Senhor. E nós não devemos deixar que esta fé que é, como diz a palavra em Hebreus 11:1, não é? A fé é a essência de todas as coisas que se creem, que se esperam, mas que não se veem, não é? Para que este progresso da nossa fé não retroceda, antes evolua, antes seja realmente efetiva, ou seja realmente um progresso, é necessário que cada um de nós se anime em Cristo. Em Cristo, na sua promessa, que é a esperança para nós. A esperança para nós. A esperança que o veremos face a face. A esperança que não desfaleceremos, não morreremos, mas com Ele viveremos eternamente. Então não devemos deixar que este desânimo da vida chegue e nos atormente, mas antes que por meio deste consolo que recebemos do Espírito Santo em nós, a nossa fé possa realmente nos levar ao íntimo desta paz que sentimos com o Senhor, na certeza de que com Ele estaremos para todo o sempre. E só assim conseguiremos resistir às aflições, só assim conseguiremos vencer as contrariedades da vida e cuidarmos uns dos outros em Cristo e em oração para provar realmente a bênção do Senhor. Não esqueçamos isso, irmãos. Não abandones o teu irmão e a tua irmã em oração. É necessário, eu estou de pé porque oram por mim.
É necessário orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros. Não haverá melhor presente que tu possas dar ao teu irmão, à tua irmã na fé, do que orar por ela. Aleluia. Às vezes na contenda ser prudente, na discórdia ser prudente, não ser prudente. Se calhar não vale a pena falar, se calhar vale mais a pena levar em Cristo em oração e deixar que o poder do Senhor venha revelar, venha trabalhar, dar tempo para que as coisas aconteçam. Sabe? São pouco decisões no mesmo dia. Eu mesmo que seja algo para fazer e que possa ser agora, eu se calhar prefiro orar hoje e fazer amanhã, para dar tempo que o Senhor opere. Amém. Não é? Eu não tenho que vir logo na hora só porque eu decidi que tem que ser agora mesmo. Não preciso, eu não tenho que vir logo agora, se calhar eu, se deixar isso, ok, amanhã, se eu der previsibilidade à minha vida, eu se calhar vou receber do Senhor mais orientação. Mesmo que eu tenha para fazer, eu prefiro fazer amanhã. E dar alguma previsibilidade à minha vida, sem alguma ansiedade, coloco o Senhor em oração e se calhar se não fosse a sua vontade, quando manda a sua vontade, quando chego para fazer já passou a oportunidade, já não era. Não é? Sair a impulsividade, sair o nosso orgulho, a humildade das coisas que o Senhor mais espera encontrar. Mais espera encontrar. O Senhor espera encontrar é servos humildes, servos. Amém. É isso que o Senhor espera encontrar. Amém. Servas. Amém. Não é? Não precisamos de crescer em tamanho, quando basta-nos crescer às vezes em raiz. Amém. Se crescermos em raiz Amém. é um crescimento fabuloso, sabiam? Amém. Às vezes andamos preocupados somente em crescer em tamanho, e despreocupadíssimos em crescer em raízes. Não estamos a meter raízes, não estamos devidamente seguros, não estamos devidamente fundamentados. Quer dizer, aí não dá, mas como eu disse agora, Cristo é que é o fundamento. Jesus é que é o fundamento. Não há outro fundamento. E é nele que temos que colocar as nossas raízes, não é? E é dele que temos que buscar, é dele a quem nos temos que ligar mais e mais e mais e mais. Amém. Para poder realmente vencer as tribulações desta vida. João capítulo 16, versículo 24 diz: Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Não é? Amém. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então a nossa fé está baseada nisto que o Senhor nos disse lá em João 11:16, não é? Onde diz: pedireis o que quiserdes e vos será dado. Não é? Pedireis o que quiserdes e vos será dado. Glória seja dada no nome do Senhor. Então, esta é a alegria que está em nós, é o gozo que esperamos receber do Senhor. No Salmo 13, versículo 5 diz: no tocante a mim, diz o salmista, Salmo 13, versículo 5, no tocante a mim, confio na tua graça, diz o salmista, regozija-se o meu coração na tua salvação. Então, nós temos que perguntar muitas vezes a nós próprios: por que estás abatida, ó minha alma? Nós temos que perguntar muitas vezes isto a nós próprios. Às vezes não entendemos isto, mas devemos fazer esse exercício de dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Se afinal a salvação já nos foi entregue, não é? Se calhar são às vezes frustrações, às vezes são impedimentos, se calhar estávamos a querer crescer em altura e não crescemos, se calhar estávamos a querer ver algumas circunstâncias mudar na vida e não mudaram, mas porque estás abatido, ó minha alma. Então nós devemos realmente buscar mais do Senhor, nos ligarmos mais ao seu próprio amor e procurar esta dimensão de servos, a humildade bem presente, aquela mesmo que aprendemos do Senhor, quando, tirando as suas sandálias, se prostrando aos pés dos seus discípulos, os lavou. Lavou os pés dos seus próprios discípulos, para que eles pudessem, alguns questionados perguntaram: mas por que lavas os meus pés? Para que tenhas comunhão comigo. Nós precisamos estar limpos, lavados, para ter comunhão com o Senhor. Nós temos que nos purificar, nós temos que nos santificar, temos que aceitar este processo na nossa vida, para ter mais e mais comunhão com o Senhor. Isso é extremamente importante para a nossa própria vida. É por meio disso que podemos provar mais vitórias e mais e mais e mais vitórias ainda. Não é por meio do orgulho, não é por meio da arrogância,
não é por meio, tantas vezes, daquilo que é a afirmação dos homens, que nós vamos chegar a provar o pleno gozo na paz em Cristo. Não é? Isso decorre da nossa relação com o Senhor e quantas vezes temos que nos esvaziar cada vez mais de nós mesmos, não é? Para dar lugar ao Senhor. Isso devemos experimentar ao longo da vida, todos os dias da nossa vida. Não é? Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Não é? Filipenses 4:4 regozijai-vos sempre no Senhor. Eu sei que há dificuldades, que há lutas, há contrariedades, certamente há. Tiago 5:13 depois diz que se alguém está sofrendo, faça oração. Não é? Se alguém está em luta, alguém está em provação, pois seja qual for o sofrimento, faça oração. É importante que ore. É importante que peça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Não é? Cante louvores. Isso é aquilo que nos orienta a palavra do Senhor. Nós não negligenciamos esse instrumento, esse acesso que temos ao Pai por meio da oração. A palavra de Deus nos diz que jamais as portas do inferno prevalecem contra a sua igreja. Não nos deixamos desfalecer porque não buscamos os recursos celestiais, aqueles que o Senhor tem a favor do seu povo, não é? Que o Senhor nos ajude, desejo um ano cheio de vitórias, cheio de comunhão com Cristo, não é? Posso dizer isto assim, agora já sou a vitória, não é? Ano pleno de comunhão com Cristo Jesus. Certamente a vitória já nos está dada, não é? Assim nos diz a palavra do Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, provareis o melhor desta terra. É a promessa do Senhor para nós. Então sabemos que a palavra do Senhor é garantia de prosperidade na nossa própria vida, não é? Então não esqueçamos mandamentos simples e práticos, não é? Que é de amarmos o irmão, pormos em prática, amarmos os nossos irmãos, nossas irmãs, como queiram, no sentido prático do Evangelho, e também as almas que ainda não chegaram ao conhecimento da graça, porque isso também é amar ao nosso próximo. Não é? Que o Senhor nos abençoe, desejo a todos boas entradas, um ano cheio de bênçãos e cheio de vitórias em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos ter então, antes de louvarmos ao Senhor com o hino 2, vamos ter uma ou duas orações, ou três.